pessoal, tudo bom com vocês? Então novamente aqui passando mais uma aula para vocês, tá pessoal? E hoje o tema da aula são gamers, beleza? Então pessoal, o intuito dessa aula, primeiramente, para explicar para vocês, nós como futuros desenvolvedores de games, nós temos que conhecer o nosso público-alvo. E esse tema da aula de hoje, ele é bem interessante para o que a gente vai fazer. Então, uma outra coisa também, antes da gente pensar em criar jogos, nós gostamos de jogos. Nós adoramos jogos digitais. E é por conta disso que essa aula também ela faz muito sentido, né? Porque muitas das pessoas elas não só querem ser desenvolvedoras de gamers, elas são gamers. Então é legal pra gente aprender um pouquinho mais sobre o assunto, tá? Então o que que é ser gamer, né? Gamer é um nome dado atualmente para os famosos jogadores de videogame. Esses podem ser tanto gamers profissionais como gamers de horas vagas. Então, para você que é o tipo de pessoa que passa um dia estressante no trabalho ou na escola, fazendo uma prova, fazendo uma atividade e quer chegar em casa e quer dar uma descontraída, o videogame é o nosso passatempo de todas as horas, né? Então, eu me lembro que antigamente minha mãe não deixava eu sair de casa e eu só tinha um videogame para poder me divertir. Então foi ali que eu passei grande parte das minhas tardes, para vocês terem uma ideia, né? E tanto sendo profissional quanto sendo um gamer doméstico, né, um gamer amador, logo eu já conseguia, como eu posso dizer, eu já era um gamer, já era fã de videogames e eu já tinha aí, como eu posso explicar para vocês, eu já tinha noção de que jogar videogame me fazia bem, é, me deixava confortável, me deixava mais de boa, né? E aí, os rendimentos mensais de um gamer profissional podem variar de 3 até 20 mil reais. Esses lucros são oriundos de patrocínios, premiações, publicidade, monetização e renda de produtos. Ou seja, para quem quer se profissionalizar, não é algo tão simples assim, tá? Porque a partir do momento que você se profissionaliza como um gamer, você você tem que montar um time, você tem que seguir regras, você tem que participar de campeonatos, né? E você precisa de um dos pontos mais importantes, que é o quê? Que é o investimento. Então, o investimento nessa área é uma área que pede muito investimento. Por quê? Porque dependendo do tipo de situação onde você se encontra, você vai precisar de uma máquina poderosa, você vai precisar de uma máquina potente. Então, ser gamer hoje em dia você precisa de um custo. Acho que ser gamer é a mesma coisa de você querer, sei lá, virar piloto de Fórmula 1, virar jogador de tênis, que é um investimento muito alto, tá? Porque são dois esportes muito altos. Então você não consegue ser gamer com um computador fraco, para você ter uma ideia, né? E aí tem aquela outra questão. Hoje, os jogos que estão mais em alta nesses campeonatos de games, eles eles estão eles têm um poder de eles têm um poder de eles têm uma capacidade grande, uma capacidade maior, né? Então por isso que quanto mais você investe, mais o mercado exige de você. Mais do que entretenimento ou interação com os amigos, para os gamers profissionais, os jogos são uma profissão. Os pro players, ou cyberatletas, como a gente pode dizer, como também são chamados, ganham dinheiro jogando e participando de competições, tá? Ou seja, a pessoa ela não joga apenas para o lazer, ela joga profissionalmente. É o que vai fazer com que ela ganhe, com que ela ganhe rentabilidade nessa questão. E aí, pessoal, o que acontece também? Você precisa de investimentos também para ter essa profissão, porque não é uma profissão fácil. Não é uma profissão que você, como eu posso dizer, que você vá é,
que você vai ter assim da noite pro dia, né? Só arrumando o slide aqui, gente. Então, ser um profissional gamer é coisa séria, tá? Então não é para qualquer um. Não é para amadores, na verdade. Os jogadores são considerados atletas digitais e treinam durante horas. Eles também passam muitas horas estudando estratégias e técnicas para vencer seus adversários. Há gamers que inclusive recebem dinheiro escrevendo críticas sobre jogos e produzindo canais no YouTube ou na Twitch sobre o tema. Ou seja, a profissão gamer ela vai além de você entrar numa competição. A profissão gamer ela aborda o gamer em geral, mas você pode utilizar da ferramenta gamer para fazer outras coisas. Então, primeiro, você pode criar conteúdo sobre gamer. Então você pode ter uma página, notável de gamers, uma página respeitada. Você pode fazer um canal no YouTube sobre comentando sobre gamers. Você pode auxiliar pessoas a serem gamers. Você pode participar de times, porque um gamer ele participa de um time. Você pode ser técnico na área de gamers. Você pode ser um testador de games, tá? Que também é algo a se pensar, né? Ou seja, hoje o mercado de trabalho para gamer ele aumentou muito. Por quê? Porque hoje o esportes, né? Que hoje você jogar videogame é considerado um esporte. Então essa área ela abriu muita coisa para para área de games. Então hoje não é algo simples, hoje não é algo ali que é passageiro, não, é algo que vai ficar e vai ficar bastante, né? E aí, agora eu vou falar um pouquinho para vocês como que é o dia a dia de um profissional gamer, ou seja, é, é importante a gente saber como que é o dia a dia do o profissional de games para que você possa saber uma ambientalização, né, dele. Então, assim como jogadores de futebol ou qualquer outro atleta, o gamer profissional costuma participar de times patrocinados. Normalmente, essa equipe vive em centros de capacitação, onde passa boa parte do tempo treinando e estudando. Ou seja, um gamer ele é um atleta como outro. Então, assim como um atleta, ele tem que treinar, ele tem que se capacitar, ele tem que ir num centro de capacitação, né? Ele participa de um time. É comum que o dia de um jogador comece depois das 11 horas da manhã e só termine de madrugada, ou seja, ele é um tipo de pessoa que funciona mais da tarde para a noite, né? Então não é uma pessoa que funciona tanto de manhã. Sua rotina inclui de 8 a 12 horas diárias de prática de jogos e mais algumas horas de estudo, em que há orientações dadas por técnico, discussões de estratégias e análise de partidas dos adversários, ou seja, não é uma coisa simples. Então vamos imaginar aqui um time que joga LoL. Um time que joga LoL, eles têm os seus pontos positivos, têm os seus pontos a melhorar. E aí para isso, tendo os pontos positivos e tendo os pontos a melhorar, o que acaba acontecendo? Eles treinam essas suas capacidades que já têm, treinam aquelas capacidades que precisam melhorar, sabem de possíveis adversários que podem bater de frente com eles em um campeonato, estudam as falhas desses adversários, né? Discutem sobre novas táticas, né? Então é muito comum a gente ver no futebol aquela famosa jogada ensaiada. Quem não garante que num campeonato de gamer profissional também não existam táticas ou jogadas ensaiadas também, né? Então assim, e detalhe, a rotina inclui de 8 a 12 horas diárias de prática de jogos. Ou seja, esse é o tipo de pessoa que vai jogar profissionalmente, não para desestressar, e sim para treinar e para aprimorar as suas habilidades.
Nas gaming houses, os atletas contam com salas climatizadas, computadores de última geração com acesso à internet, refeições planejadas por nutricionistas, entre outros benéficos. Engane-se que pensa que a vida dos gamers se resume aos computadores. Eles precisam frequentar a academia e receberem atendimento psicológico para manter uma saúde mental. Ou seja, não é só de videogame que vive um gamer. Então, ele é um atleta como um todo. Só que o ponto focal dele é se especializar em videogames. Mas ele precisa fazer uma atividade física porque se são muitas horas que ele fica em uma determinada posição, podem acontecer alguns problemas com eles. Então, sedentarismo, a tendinite, né? A, é, pode ter algum problema na coluna, né, por conta de ficar numa má posição, em uma posição que não seja ergométrica o bastante para que ele consiga jogar, né? O atendimento psicológico eu acho que é fundamental porque assim, se as pessoas elas ficam muito vidradas no videogame, pode acontecer algumas coisas, ou seja, é a mesma coisa de uma pessoa que trabalha home office. Uma pessoa que ela trabalha home office, ela muito dificilmente ela não vê a cara do sol, ela não vê o dia, ela não faz uma caminhada e isso traz problemas psicológicos para essa pessoa, né? Então depois aí ela pode ter algum tipo de transtorno em questão de não conseguir se socializar com pessoas, ela pode contrair alguma fobia ou algo do tipo. Então, um atendimento psicológico ele é fundamental. E uma questão de nutrição para os atletas, né? Então, se o atleta ele vai ficar durante um determinado tempo focado em um em um em uma posição, né? Que tipo de alimento ele pode consumir para que ele tenha energia durante essas horas? Porque partidas profissionais elas demoram aí bastante, né? Eles têm que ficar totalmente focados. Então, o que fazer de forma nutricional para que auxilie eles, né? E aí, dicas para uma pessoa que ela quer se tornar um gamer, né? Então, estimule a estudar, estabeleça limites, ensine a ter dedicação, organize uma rotina saudável, invista em equipamentos, assista profissionais jogando. Então vamos lá. Estudar. Então a gente tem uma negativa muito grande quando o assunto é estudar, quando o assunto é ler. Então é, a gente tem que estudar a todo momento na nossa vida, né? E hoje tem vários canais. Quando eu digo canais hoje existem vários meios para você estudar. Então eu posso ver um artigo em um site de tecnologia, eu posso ver um vídeo, posso escutar um podcast, posso fazer várias coisas que vão me auxiliar no para que eu possa estudar. Então a gente tem que se estimular, porque não é da noite para o dia. Então todos os dias a gente tem que estudar um pouco justamente para quê? Para que a gente se aprimore ainda mais, né? Então estabelecer limites, ou seja, tem uma hora de parar. Então tudo em excesso é ruim. Então se uma pessoa, ela, sei lá, ela passa mais de 15 horas jogando, mas esquece da saúde mental, esquece da saúde física, esquece da nutrição, pode ter certeza que esse excesso ele vai retornar com algum problema para aquela pessoa que está utilizando de uma forma errada essa questão de jogar. Dedicação, ou seja, é, a dedicação ela vai muito do que? Eu acho que a gente vai ver muito esse tipo de dedicação quando a pessoa vê que jogar por diversão não é a mesma coisa de jogar por profissão. Então, se a pessoa ela quer mesmo tendo uma profissão de gamer, ela vai ter que se dedicar, ela vai ter um compromisso com aquilo, não de forma para que ela só jogue quando tiver é,
quando estiver estressada e quiser desestressar, quando quiser descontrair. Não, ela vai ter que jogar até mesmo quando ela não quiser, porque ela sabe que é preciso, né? Organizando uma rotina saudável. Então, é interessante que, pô, uma pessoa que ela seja um gamer, ela realize uma atividade física, que ela passe no psicólogo regularmente, que ela tenha uma forma física saudável, né? E quando eu digo uma forma física saudável, eu estou dizendo o quê? Se alimentar bem, se hidratar, né? Já que isso não contraia problemas futuros para ela. E assistir profissionais jogando, porque assistir profissionais jogando não é só uma forma de estudar, mas também é uma forma de se dedicar, porque se eu assisto um profissional jogando, eu consigo pegar dicas novas de como que ele está jogando, eu consigo ver como que ele está jogando, eu consigo ver com que tipo de estratégia ele usa, que tipo de jogador é ele, e muito provavelmente eu possa lá na frente é, ter ele como meu adversário em uma competição. Aqui são alguns campeonatos famosos, tá? Então nós temos o é, Cyber Athlete Professional League, nós temos o World Cyber Games, nós temos a Major League Gaming e nós temos a Electronic Sports World Cup, tá? Então, esses são quatro dos maiores campeonatos do mundo, tá bom? Eu vou mostrar dois para vocês daqui a pouco aí. E assim, toda essa dedicação do profissional gamer, toda essa interação, ela tem um foco, que é para esses campeonatos serem vistos e serem reconhecidos. Então, é a partir desses campeonatos que times que são criados da noite para o dia medem suas forças para saber o qual é o nível deles, na verdade. Então nós temos aqui a Major League Gaming, né, que é uma organização que foi fundada em 2002, logo nos primórdios da internet. Ou seja, a internet ela chegou forte no mundo lá nos anos 90, mais preciso em 1995. Então, durante 7 anos foi pensada numa competição que que agregaria esportes, né? Que agregaria jogos. Porque nessa época, quando a internet surgiu, muitas pessoas já pensaram em jogos de computador para serem jogados de forma mundial. Por quê? Num console de mesa, eu não tinha o acesso à internet. E o acesso à internet me dá conexão com outras pessoas. Agora, se eu tenho um meio de jogar e um meio de eu jogar com outras pessoas do mundo, eu já posso criar uma comunidade forte aí. Então, no caso, a Major League Gaming ela tem sede em Nova York e realiza torneios oficiais de esportes. A empresa tem se envolvido em desenvolvimento de jogos e também em produções televisivas através da MGL TV, ou seja, eles têm uma TV própria que transmite, né, até mesmo campeonatos pelo mundo inteiro, que reúne os vídeos dos confrontos de cada torneio oficial, né? Então isso seria basicamente como seria como, sei lá, você assistiu os melhores lances da Liga dos Campeões, né? Só que agora com foco em games, na verdade. Na Major League Gaming existem regras pré-definidas para evitar que os players apelem nos campeonatos e que haja um respeito entre as equipes, ou seja, por mais que seja videogame, tem que ter regra, né? Então é uma competição oficial, é uma competição reconhecida por esports, né? E assim, como eu posso dizer, é algo que é respeitado pelo mundo inteiro, né? E como vocês podem ver, é de caráter internacional essas competições aí, tá? Existem vários tipos de tabelas e normalmente os usuários se enfrentam entre localidades mais próximas, até por questões de conexão. Então, um usuário da América Latina enfrenta um usuário da América Latina, por exemplo, e assim como os europeus se enfrentam entre si.
é o maior sistema de jogos online existente no mundo, pois conta com mais de 9 milhões de usuários. Ou seja, essas tabelas nos auxiliam para saber o quê? Para saber o nível, né, de jogabilidade que nós temos, e elas também auxiliam para quê? Para a gente jogar com pessoas mais próximas da gente. Por quê? Por questões de conexão, ou seja, se eu estou aqui jogando no Brasil e eu estou enfrentando um oponente da Europa e uma das conexões cai, como saber quem ganhou? Como saber qual equipamento falhou? Então, quanto mais perto o nosso oponente estiver, melhor a gente estabelecer uma conexão de rede, né? E aí, agora eu posso falar também sobre os campeonatos da MLG. Na aba Game Battles, no próprio site da Major League Games, você verá todos os tipos de campeonatos que a organização tem disponível. Então tem existem tipos de campeonatos lá, não é só apenas um, então são modalidades. Existem diversos para vários tipos de jogos, que são separados pelas plataformas PS4, Xbox One, e Wii U, PC e mobile, tá? O player pode ter a experiência de jogar online 1 versus 1, 2 versus 2, ou em equipes de 3, 4 ou 5 contra 5, tá? Então o que acontece? São modalidades, plataformas e jogos, ou seja, para você poder jogar um campeonato, você tem que especializar em uma plataforma, em um gênero de jogo e um modo de jogo. Então você é melhor jogando sozinho, você é melhor jogando em dupla, você é melhor jogando em equipe, você é melhor jogando mobile, você é melhor jogando no PC. Então, até para isso você tem que saber o tipo de conexão que você tem que ter, tá? E aí também existem algumas divisões, tá? Existem algumas divisões aí que podem auxiliar no dia a dia aí para vocês, tá? Então nós temos os Pro Points, que é um tipo que é uma classificatória para que você entre em algum campeonato oficial, ou seja, até para você poder jogar, você tem que ter ali uma eliminatória, né? Então isso seria o Pro Point. Nós temos os Amateurs Only, que são os torneios amadores apenas, ou seja, tem uma categoria, né? Então você pode chegar num campeonato desse, mas sendo amador. Não que você seja amador, mas ao ver da Major League Games, você ainda é um amador. Por mais que você tenha todo um trabalho, todo um cuidado, você ainda por eles pode ser visto como amador. Nós temos Norte Américas, que são os torneios disputados só entre os usuários da América do Norte, tá? Nós temos a Europa, que são disputados entre os europeus. Temos o Global, que pode ser jogado por todos os membros do mundo, tá? Então seria ali um absoluto ali, né? E tem um Premium, versão que proporciona ao usuário mais opções de torneios e maiores vantagens no site. Ou seja, querendo ou não, você tem que ser um assinante da Major League Games, você tem que ser um afiliado, né? E você sendo afiliado, você tem mais vantagens aí, né? E aí, vou falar também aqui algumas competições que geralmente tem lá, né? Então tem campeonatos de Rainbow Six, tem campeonatos de SIEG, tem campeonatos de Rocket League, tem campeonatos de Titanfall, tem Forza Motorsports, tem o campeonato de Mortal Kombat 10, no caso nós estamos no 11, né? Nós temos campeonatos de Super Smash Bros, nós temos campeonato de Counter Strike, Go, nós temos campeonato de Dota, Clash Royale, Fun Room, nós temos o campeonato de 8 Ball Pool. Então assim, são jogos que são famosos nessas competições, e a cada tempo que vai passando, um jogo vai sendo tirado, outro jogo vai sendo colocado, né? Então, por exemplo, no ano de 2002, quando lançou, muito provavelmente não tinha nenhum desses jogos, né? Muito provavelmente tinha outros tipos de jogos, mas eles vão trocando para ver o que está mais em alta
para que essas pessoas que joguem também, elas tenham ali aquela questão da competitividade, né? Também nós temos Gears of War, Call of Duty, nós também temos Halo 5, NBA 2K22, nós temos FIFA 22, NHL, também nós temos a NFL, né? Ela pode não ser tão famosa aqui no Brasil, mas lá fora ela é muito famosa. Nós temos torneios de Destiny, Disc Jam, Overwatch também, tá? E detalhe, esses jogos aqui, eles são separados aí por computador, videogame, por exemplo, CSGO só PC, geralmente NBA e FIFA são para videogames como PlayStation 4 e Xbox One, e eles dividem essas plataformas. Então tem gente que se dá melhor numa jogabilidade do Xbox One, tem gente que se dá melhor numa jogabilidade do PlayStation 4. Então isso ele depende muito aí do tipo de competição que você está tendo, né? Então isso vai depender muito daquilo que você está entregando. Então aqui são imagens, né, do torneio. Como você pode ver, é um torneio que e geralmente quando acontece esses torneios, como você pode estar vendo ali na imagem, nós temos os telões lá em cima, temos a plateia, e lá embaixo nós temos as pessoas que estão jogando, né, os times geralmente que estão jogando. Então aqui uma outra imagem para vocês verem como que é. Então se tem um time, se tem ali todo um trabalho, né? As pessoas elas ficam ali vendo, né? Elas ficam assistindo, ficam torcendo também, porque por serem equipes tem time também, tem torcida, né? E é bem legal, bem bacana, e é legal de assistir, é legal tanto de assistir quanto de jogar, né? E aqui uma outra imagem, um pouco desfocada aí, mas uma outra imagem, vocês veem que é um evento mesmo. E nós podemos ver ali também juízes ou algo do tipo que estão ali para organizar. Outro campeonato que existe também, pessoal, é o Electronic Sports World Convention. É o evento internacional de esportes pioneiro e líder. Então, durante a ESWC, os torneios de jogos reunindo os melhores jogadores do mundo e seus fãs são organizados e produzidos como shows divertidos. Em 16 anos, a ESWC ela sediou mais de 200 torneios e mais de 30 grandes eventos que disputam mais de 3 milhões em prêmios aos competidores. Ou seja, são tipos de eventos que eles pegam muito patrocínio, né? E entregam muita premiação para esses competidores, tá, gente? Desde sua criação, a ESWC tem contribuído para o desenvolvimento do esporte eletrônico, visando a universalidade, nossa, nem eu entendi o que eu escrevi. Universalidade, espírito esportivo e a produção de conteúdos inovadores e divertidos. Ou seja, são esses tipos de eventos que fazem com que esse esporte ele cresça cada dia mais, tá, pessoal? Até porque até alguns anos atrás isso não era visto como um esporte. Então isso aí não era tão visto como um esporte, e muitas das vezes muitas pessoas não respeitam que jogar videogame possa ser um esporte profissional. Tem muito disso também, tá? Então nós temos a Electronic Sports World Convention, que ela foi criada em 2003. Os dois primeiros eventos foram organizados na Futuroscope, na França. Apresentação única e inovadora de partidas de jogos disputada no palco para uma audiência ao vivo, com transmissões ao vivo comentadas em vários idiomas, e rapidamente se tornou um evento pioneiro e líder em comunidades de esporte. Desde então, as finais da ESWC foram realizadas entre outros lugares, né, que é Paris-Bercy 2006 e 2008 e San José, no coração do Vale do Silício, na Califórnia, em 2008, tá? Então, são competições internacionais e são competições que são feitas justamente para popularizar ainda mais esse evento de competições e esportes, tá, gente?
Em 2015, a ESWC decidiu ter várias finais internacionais, além do evento agora histórico na Paris Games Week, que organizou 2 eventos dedicados respectivamente a Call of Duty no Zenith em Paris e CSGO em Montreal, no Canadá. Ou seja, em 2015 foram esses 2 eventos que foram dedicados a esses jogos, né, que estavam muito em alta no mercado. Hoje possa ser que tem que essas competições tenham outros jogos, assim como eu disse para vocês na Major League Game, tá? No entanto, por 13 anos a ESWC foi projetado e desenvolvido como uma Copa do Mundo de Esportes Eletrônicos. Em 2016, a Oxen anunciou ao vivo o posicionamento da marca com uma expansão que abrange todos os mundos e conteúdos de esporte, mas em linha com os atuais desenvolvimentos do mercado e a natureza de seus eventos. Então a eSports ela se torna uma convenção mundial. Então ela começou como uma convenção pioneira, nascida nos Estados Unidos, e a cada momento ela queria se expandir mundialmente, que foi o que aconteceu no ano de 2016. Então hoje ela é uma Copa do Mundo, né, dos jogos eletrônicos, e ela é muito vista por todos que amam esportes, tá? Então aqui nós temos aí algumas imagens, né, da eSports. Vocês podem ver que é diferente, mas não deixa de ter o padrão, né? Pode ver que é um evento um pouco maior. Então aqui são os competidores do Counter-Strike de 2013, tá? Então esse é o time que ganhou em 2013. E você pode ver que ele é internacional mesmo. Você vê que, diferente da Major League Game, que geralmente acontece nos Estados Unidos, esse é internacional mesmo. Mais algumas imagens aí, ó, e ali no fundo vocês veem que tem Clash Royale, ou seja, literalmente tem campeonato de Clash Royale. Então você que joga aí no celular Clash Royale para passar o tempo, existe um campeonato mundial de Clash Royale, só para vocês terem uma ideia, né? Então vamos lá. Um outro tópico que eu quero abordar com vocês aqui é assim: que tipo de máquina você precisa ter para ser um gamer? Na minha opinião, hoje em dia, você investir num computador gamer é o mesmo valor que você vai investir num carro, né? Por que eu digo isso? Primeiro, você vai comprar uma máquina que saindo da loja ela já vai estar desvalorizada. E o seu foco é evoluir com a sua máquina, assim como a tecnologia evolui a cada dia. Então, hoje a tecnologia está aumentando numa proporção aonde os jogos estão aumentando, aonde os processadores estão aumentando, aonde nós temos uma vida útil para equipamentos eletrônicos, aonde a cada dia nós queremos o melhor pro nosso setup, né? E assim, a máquina que você precisa ter é uma máquina forte. É claro, você sempre vai começar de baixo ali, né? Para você ter a sua máquina, para você ter o seu setup. Mas o importante de você investir na sua máquina é fonte, processador e memória RAM. Investindo nesses tópicos, aí você consegue investir num HD, você consegue investir no resfriamento dele, consegue investir numa placa, uma placa de vídeo, que hoje é uma das peças mais importantes de um computador gamer, tá? Porque hoje vários gráficos são rodados ali em no mínimo 4 GB de memória de vídeo, para vocês terem uma ideia. Então hoje a gente tem jogo em HD 4K, a gente tem jogo em alta resolução. E aí você vai para os periféricos. Pô, eu quero um teclado gamer que eu consigo jogar melhor. Eu quero um mouse gamer. Eu quero um fone. Eu quero um headset melhor. Eu quero um monitor que tem curva. Então, e detalhe, aí vai naquela questão também do que?
do tipo de peça que você se sente mais confortável. E aí nós temos ali aquela grande rivalidade de antigamente. Pô, você vai querer uma máquina Intel, vai querer uma máquina AMD. Pô, uma máquina AMD você tem que entender a configuração. Uma máquina Intel você também tem que entender a configuração. Detalhe, você tem que ir sempre pensando em evoluir a sua máquina, porque vai chegar um tempo onde a sua máquina ela vai estar obsoleta, aí você vai ter que trocar uma peça a mais. Então, exemplo, quando o seu PC ele já tá aí no limite, é quando você tem que trocar a sua placa-mãe, porque quando você troca a sua placa-mãe, você literalmente dá um novo corpo para ela. Dando um novo corpo, a capacidade dela aumenta. Então, eu particularmente acho que a máquina que você precisa ter é uma máquina forte e detalhe, vai depender do tipo de jogo que você gosta de jogar, do tipo de jogo que você quer jogar. Então, é claro, hoje o padrão de um jogo hoje, ele é muito, como eu posso dizer, ele é muito previsível, né? Então você tem que ter ali i7, placa de 2 GB, uma fonte real de 500. É, é, uma, é, uma, é, uma, é uma configuração ali mínima. Mas, por exemplo, se você vai fazer o download de um NBA, ele já consome 100 GB do seu HD. Muito diferente de um League of Legends, que no caso você joga ali online, você não precisa de 100 GB para instalar, mas você também precisa de uma placa de vídeo considerável e você também precisa de uma memória RAM considerável. Por isso que eu digo que o custo de um computador, um custo de um PC gamer é um custo de um carro. Então você sempre vai ter que fazer uma manutenção, né? E você sempre fazendo uma manutenção, você sempre vai ter que investir nessa sua máquina para que essa máquina ela consiga te render algum retorno. Por quê? Você vai investir numa máquina e o seu foco é ganhar algum campeonato ou algo do tipo. E aí vai aquela questão: se você não ganha um campeonato, porque a sua máquina não era tão forte? Tem essa questão também. Então ali é um investimento que você vai fazer. É um investimento que você vai fazer. E é esse tipo de investimento que você precisa pensar em como você vai fazer. Porque assim, existem pessoas que conseguem comprar uma máquina da noite para o dia. Só que existem pessoas que vão comprando peça por peça. Uma peça por mês, na verdade. Uma peça ali, pô, esse mês vou comprar uma fonte real. Próximo mês vou comprar um HD SSD. Próximo mês vou comprar isso. Então isso também vai dificultando também um pouquinho ali a vida de quem quer montar um PC gamer. Então tem que se pensar muito bem nas peças, tem que se pensar muito bem você tem que pensar muito bem em tudo aquilo que você vai fazer. E aí, pessoal, eu vi uma coisa também que eu queria mostrar para vocês. Então, hoje é muito possível nós fazermos uma coisinha chamada consórcio gamer, tá? Então, o que seria um consórcio gamer? O consórcio gamer nada mais é do que hoje existem muitas instituições financeiras que estão financiando computadores gamers, tá? Porque hoje é um esporte, sendo um esporte é uma forma de investimento. Então você montar um PC gamer hoje, você sabe que em uma hora ou outra você vai querer ter um retorno amanhã. Então muitas instituições financeiras estão procurando oferecer vantagens para oferecer consórcio gamers, né? Então o consórcio gamer é possível adquirir computadores, consoles, kit headsets, kit driving, periféricos e muitos outros equipamentos para tornar seus jogos ainda mais divertidos e confortáveis, tá? Em 2020, o consórcio renovou seu portfólio no segmento de outros bens móveis e incluiu bens de referência direcionados ao público gamer, ou seja, já existia consórcio, só que eles incluíram na cartela deles essa questão para o público gamer, oferecendo uma opção na compra planejada com muitas vantagens para você, tá? Ou seja, é uma forma também de, por exemplo, não tenho uma grana para fazer um investimento num PC gamer, só que eu preciso dele para trabalhar. Então, esse consórcio gamer, ele não serve apenas para, como eu posso dizer, ele não vai servir apenas para as pessoas que querem se aventurar no mercado gamer.
Ele vai servir também para um futuro youtuber, ele vai servir para uma pessoa que precisa de uma máquina para uma máquina potente para trabalhar, ele vai servir para uma pessoa que quer desenvolver jogos, né? Porque para você desenvolver jogos, você precisa ter uma máquina potente, justamente para você poder criar algo bom, né? Então esse consórcio gamer ele não é só para gamers, gamers no caso de profissional de esportes, e sim envolvendo toda essa parte tecnológica, tá, gente? O consórcio não possui uma taxa de adesão e a parcela é pequena, ou seja, você literalmente vai fazer como eu disse, comprar um PC gamer é a mesma, eu acho que é a mesma burocracia de você comprar um carro hoje, né? Então dá para você parcelar, os prazos são longos, de até 48 meses para pagar, não há juros de cobrança em IOF, porque querendo ou não, a taxação às vezes ela é um pouquinho salgada. A taxa de administração é diluída por todo o período de duração do seu plano, assim vai ficar mais fácil para você pagar. E você também pode entrar em contato entrar em um grupo em andamento e escolher o plano com o menor prazo. Ou seja, isso são formas diferentes de você fazer o pagamento do seu PC Gamer, né? Então, se você está fazendo algo a longo prazo, você pode escolher esse tipo de situação justamente para você também poder ter essa questão, tá certo? Bens com valores de 4 a 11 mil, tá? Ou seja, esse é o tipo de valor que você pode adquirir. O valor do crédito escolhido pode ser alterado antes da contemplação, ou seja, antes de você ganhar, você pode o valor pode alterar, então você pode pedir ali um valor de 5,23, né? Que querendo ou não, é uma linha de crédito que eles vão soltar para você. Então isso vai depender muito do tipo de cota que você vai ter e do tipo de informação que você vai fornecer para eles, né? Então, para você ser contemplado e utilizar o valor da sua conta, você pode aguardar ser sorteado pela Loteria Federal, tem várias sorteios pela Loteria Federal, ou ofertar um lance em assembleias mensais. Possibilidade de negociar descontos na aquisição de diversos bens, visto que a carta de crédito corresponde a um pagamento à vista, ou seja, você vai literalmente fazer um orçamento de um PC gamer, apresentar esse orçamento para esse consórcio e, se for aprovado, você vai pagar o PC à vista e depois você se resolve com a instituição financeira. Os reajustes das prestações têm um valor do bem de referência são anuais pelo IPCA, ou seja, é toda uma burocracia caso você não tenha algum valor à vista para poder investir num PC gamer naquele momento, mas são vantagens que instituições financeiras disponibilizam para que você consiga ali ter aquela questão de ter o seu PC gamer, beleza? E aí agora eu vou falar também um pouquinho para você sobre as modalidades de gamers. Então, na primeira nós temos aqui o PC gamer, que se trata do gamer que gosta de jogar no computador, ou seja, é um ambiente onde ele gosta de jogar. Então, modalidade de gamers é a mesma coisa de modalidade de pilotos. Então tem aquele piloto que pilota carros, tem aquele piloto que pilota motos, né? Então vai do tipo de máquina que ele se sente confortável para que ele possa para que ele possa desempenhar, né? Tanto que tem jogos que só tem para computador, tá? Tem jogos que só tem para computador, que é o caso aí do Counter Strike, Diablo. Diablo também ele é muito famoso ali em campeonatos de PC gamers, tá? E assim, ele o PC Gamer ele é um tipo de jogador que ele é o tipo de cara que precisaria de um investimento de um consórcio gamer, né? Porque uma coisa é você investir num PC, outra coisa é você comprar um console de mesa. Pô, eu quero me aventurar a jogar FIFA no PlayStation 4. Pô, eu preciso comprar um PlayStation 4, que é uma coisa um pouco mais fácil do que montar uma máquina de um PC gamer, né? Então aí você não vai precisar de tanto tempo, você não vai precisar quebrar a cabeça para fazer a combinação perfeita. E vamos combinando aqui que é um valor um pouco menor de um PC gamer, né?
Nós temos o table gamer, que é aquele tipo de gamer que gosta de jogos de mesa. O termo é geralmente usado para gamers que jogam jogos de miniaturas, mas também pode referir-se a jogos de tabuleiro, outros jogos de cartas e o role playing game, né, que é o RPG. E essa imagem aqui ela ilustra bastante porque existe uma categoria de gamer que é o cara que joga RPG de mesa, né? Então geralmente ele tem um mapa, ele tem ali os action figures, ele tem ali os itens para que ele possa jogar o RPG só que em uma mesa, né? E também são muito respeitados, também são muito, como eu posso dizer, eles são tão respeitados quanto os gamers que jogam em PCs ou algo do tipo, tá? É uma competição muito respeitada. Então, o público RPG, ele aumenta a cada dia. Então, por o público RPG aumentar a cada dia vai aparecendo mais e mais pessoas que também gostam desse tipo de gênero, tá? Nós temos um mobile gamer, que é um tipo de gamer que gosta de jogar pelo console portátil ou smartphone. E quando eu digo console portátil eu não sei se existem competições, mas por exemplo, o Wii U, Nintendo, o Nintendo DSi, né? Eu acho que hoje já saiu de linha, mas existia também competições relacionadas a PSP, PS Vita. Então hoje os portáteis, e eu vou dizer mais da Nintendo, são mais famosos atualmente, né? Mas hoje o carro-chefe de um mobile é o smartphone. Tanto que hoje existe uma categoria de smartphone que é o celular gamer. Então existe também ali um smartphone gamer que ele é tão potente quanto um computador e ele acopla jogos aí muito pesados que para um celular comum ele não utilizaria, tá? Então o PC gamer não, desculpa, o mobile gamer ele é uma realidade hoje, tá? Ele é uma realidade muito muito comum hoje em dia, né? E nós também temos a outra modalidade que é o retro gamer, né? Que assim como existe competições de jogos atuais, existe competições de jogos antigos. E para isso o retro gamer ele é o tipo de cara que ele vai fazer um campeonato de The King of Fighter 97. Então assim ainda existe, né? Ou um campeonato de International Superstar Soccer. Então isso vai depender muito. Que são jogos que são antigos, né? Então um gamer que gosta de jogar ou reunir jogos de vídeo de determinada safra de eras antigas, os retro gamers são a parte responsáveis pela popularidade da emulação de videogame, ou seja, tem gente que é muito saudosista a ponto de ter ali o equipamento de videogame original, e tem aquele tipo de pessoa que gosta do emulador. Então tem vários campeonatos de emuladores, né, que existem ali pelo mundo. Então se vocês até colocarem, sei lá, no YouTube ou até mesmo no Facebook, vocês acham muito muitas competições de pessoas jogando The King of Fighters, Mortal Kombat 2, né, ou algo do tipo assim. Alguns reúnem velhos jogos de videogame e protótipos, ou seja, então o negócio de polir novamente os velhos jogos, em particular fliperamas. Alguns até fazem suas próprias arcades, ou seja, existe hoje também campeonatos de videogame que tem esses controles antigos, né? Então existem pessoas que reformam fliperamas também para poder jogar ali. Então eu acho que muito raramente você encontra um fliperama em algum bar ou algo do tipo assim, ou em alguma casa de jogos que exista em algum shopping center perto de você. Nós também temos o Import Gamer, que é um gamer que gosta de jogar ou colecionar jogos produzidos internacionalmente. As importações mais comuns são do Japão, embora alguns gamers europeus e japoneses comprem jogos da América do Norte. Dependendo da plataforma de jogo envolvida, esses gamers podem usar dispositivos como mood chips, discos de boot ou até mesmo Game Sharks para passar por cima da proteção de bloqueio regional do software. Embora alguns prefiram comprar consoles importados. Ou seja, o que acontece? Eu já havia dito em algumas aulas para vocês que muito jogo
que foi fabricado na Ásia não foi para a Europa, ou muito jogo que foi para a Europa não foi para a América do Norte. Tanto que aqui nós temos uma vasta categoria de jogos e tem muito jogo europeu, tem muito jogo japonês que não veio para cá. E aí tem essa modalidade de gamers que gosta de importar jogos, né? Que são jogos que não chegaram aqui, então para eles seria novo, né? E aí tem pessoas que gostam aí de comprar equipamentos que burlam regras de proteção de software, né? Ou compram diretos importados, na verdade. E nós temos aí o cyberatleta, né? O cyberatleta é o profissional que muitas das vezes é abreviado por pro gamer ou pro player, como eu disse, né? Joga jogos por dinheiro, ou seja, o termo eSport é utilizado para descrever a jogatina de videogames como um esporte profissional. Se um cyberatleta é um subtipo do hardcore gamer, basicamente depende do grau e qual o cyberatleta depende financeiramente do rendimento obtido no ato para jogar. Ou seja, o cyberatleta ele é aquele tipo de cara que ele já não joga, ele não joga para se descontrair, ele joga para poder ganhar dinheiro, né? Portanto, um cyberatleta depende financeiramente do ato de jogar. O tempo que passou jogando não é mais o tempo de lazer, e sim um tempo profissional. Então, ele é um cara que vai trabalhar, ele vai ganhar dinheiro jogando, né? Literalmente falando. E nós temos aquele gamer comum, né? Que é o que muita gente é hoje. O gamer comum, ou simplesmente gamer, ou um gamer normal, né? Um gamer caseiro, um gamer doméstico, na verdade, é aquele da conotação média, intermediário, para cair na categorização de gamer. O gamer comum é a pessoa que tem mais ou menos interesse passivo de jogos de videogame e passa aproximadamente 11 horas por semana jogando, ou seja, por semana. Então é aquele tipo de cara que joga 1, 2 horinhas por dia, na verdade, só para passar o tempo. O gamer é composto por muitos outros subgêneros de gamers e por isso tem um interesse que é mostrado na média. Então, FPS, Sports, RPG, jogos de ação, né? Então é aquele tipo de cara que gosta de ir fazer final num God of War, é aquele cara que gosta de jogar online o GTA, é aquele tipo de cara que gosta de jogar Mortal Kombat, né? Ele é o cara que joga tanto quando tá com a família como quando tá sozinho, né? Então, ele é o tipo de gamer que vai é um gamer comum, é um gamer de hoje em dia, né? Ou até mesmo, sei lá, aquele tipo de pessoa que quando tá na hora do almoço no serviço vai jogar uma partida de Free Fire, aquela pessoa que, pô, não pode ver um FIFA que já quer jogar. Então, ele é esse tipo de gamer, tá? É um gamer que ele não depende de jogar para ganhar dinheiro. Não, ele joga por lazer, ele joga por hobby, na verdade. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá, da aula, tá? Qualquer dúvida aí, eu estou à disposição de vocês, viu? Tchau, tchau.